O Ministério Público de Pernambuco, através do seu Núcleo do Patrimônio Histórico, promoveu aqui, no Memorial da Democracia, no Recife, evento comemorativo dos 40 anos do primeiro ato público realizado em solo pernambucano, no município de Abreu e Lima, a favor do restabelecimento das eleições diretas para presidente do Brasil. O evento contou com a participação de representantes do Governo do Estado, da Alep, da Prefeitura do Recife, da Universidade Católica de Pernambuco, da OAB Pernambuco, do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, do TJPE, da sociedade civil organizada, estudantes e movimentos sindicais. É um dia de muita alegria para o Ministério Público de Pernambuco, notadamente para o nosso núcleo, porque se trata de um fato ainda muito desconhecido da sociedade, mas que tem uma importância histórica enorme. Foi a faísca, foi o pontapé do processo de redemocratização do Brasil, que resultou mais na frente na retomada das eleições diretas e culminou com a promulgação da Carta Cidadã de 1988. O ato que foi praticado em Abreu e Lima revelou pioneirismo, coragem e espírito cívico. Pioneirismo, coragem e espírito cívico demonstrados à época em 1983 por 4 vereadores do então recém-criado município de Abreu e Lima: Severino Farias da Silva, Reginaldo Pereira da Silva, Antônio Amaro e José da Silva Brito, que no momento onde militares desfilavam pelas ruas em comemoração ao novo município, se juntaram na Praça da Bandeira e ali manifestaram o primeiro ato em prol da redemocratização do país. Severino Farias da Silva e Reginaldo Pereira da Silva, os 2 únicos ex-vereadores ainda vivos, receberam homenagens pelo ato. Já os ex-vereadores Antônio Amaro e José da Silva Brito foram homenageados em memoriam e representados por seus filhos. Grato por tudo isso que o Ministério Público fez com a gente, ou está fazendo com nós. Então, para a gente é muito gratificante e agradeço a vocês, agradeço a Pernambuco, agradeço ao Brasil. Uma reunião, um pequeno comício terminou nisso aqui, nas diretas já do Brasil. A gente não tinha essa ambição e esse sonho de dizer, não, a gente está fazendo o primeiro ato pelas diretas no Brasil. Na nossa cabeça, a gente achava que já tinha tido outros atos ao longo do Brasil, em outras cidades, em outros estados. Então, a gente fez o ato porque era um princípio da gente, uma proposta, uma bandeira da gente. O Procurador-Geral de Justiça, Marcos Carvalho, enfatizou que antes, o 31 de março, era lembrado como o período em que a democracia foi abalada pelo golpe militar, mas que agora pode ser eternizado como um passo pioneiro para a reafirmação da importância de um país livre e democrático. Durante décadas, o dia 31 de março significou, a lembrança de um momento muito triste da história do nosso país, da história democrática do nosso país, que foi o golpe militar de 1964. Então hoje nós temos um motivo para celebrar o dia 31 de março, que é exatamente o aniversário dos 40 anos do primeiro ato público em defesa das eleições diretas para presidente da República. E não à toa esse fato aconteceu em solo pernambucano, nesse solo de revolucionários e de tradições libertárias. Ao todo, o projeto de lei número 395 de 2023, aprovado recentemente pela Alep, que altera o calendário oficial do Estado com a função de reconhecer o ato histórico como fruto do final da ditadura e dos valores da democracia, o deputado estadual João Paulo comentou sobre esta representatividade. Eu acho que a luta pelas diretas foi um grande avanço na retomada da democracia. E diversos atos que aconteceram, muitas lutas, combatendo justamente um período de exceção, de torturas, de assassinatos, de desenvolvimento sem justiça. Então, acho que é muito importante celebrar esse momento, porque ele tem que ser lembrado para avivar justamente a memória daqueles mais jovens que não têm a compreensão do que significa uma ditadura. A história de Pernambuco confunde-se com a história do Brasil quando a gente fala de pioneirismo. Então, nos grandes momentos do povo brasileiro, Pernambuco sempre pôs um ato de rebeldia, um ato de liberdade, um ato de conquista. A democracia é uma construção
sobre bases sólidas, mas que têm suas fragilidades. Então, instâncias como o Ministério Público, elas são determinantes para a garantia dos direitos democráticos. O evento contou ainda com a fundação do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Abreu e Lima. A gente identificou a necessidade de criação do Instituto para preservar não só esse tipo de ato como o de hoje, que partiu do Ministério Público e do Núcleo de Pesquisa do Patrimônio Histórico, para poder não só preservar esse tipo de acontecimento que existe na cidade, mas como patrimônio histórico mesmo. Arqueologia, igrejas, a parte geográfica, a parte histórica que tem toda a cidade, que não se resume aos 30, 40 anos que tem de fundação. Se vem desde a colonização do estado de Pernambuco. Siga o MPPE nas redes sociais e se inscreva no canal youtube.com/TVMPPE. Afinal, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Ministério Público de Pernambuco.